E agora nós vamos conversar com o Márcio Coimbra, que é cientista político e presidente do Instituto Monitor da Democracia. Ele que acompanha de perto os grupos políticos aqui na região, as movimentações dos governos, a saúde democrática e, obviamente, volta suas atenções também para a Venezuela. Márcio, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Uma satisfação estar aqui na Bandeirantes, conversando contigo e com toda a tua audiência. Vamos começar por essa questão que eu levantei ao final da minha introdução. Esse multilateralismo improdutivo morreu, professor? Macalossi, ele já vem morrendo há bastante tempo. Eu poderia te dizer que claramente ele começou a morrer em 2016, quando a gente teve o Brexit e também a primeira eleição de Donald Trump. Ali ele começou a morrer porque a gente viu os Estados Unidos, que era o principal local que ainda sustentava esse multilateralismo, porque a Europa, apesar de sustentar, ela não tinha esse poderio econômico que os Estados Unidos possuem, né? Ali começou a ruir, porque a gente viu claramente o mundo voltar a ter uma divisão de forças. E essa divisão de forças, ela fica muito clara hoje com essa divisão do mundo, onde a gente tem Rússia, China e Estados Unidos tomando controle muito do que a gente está vendo da geopolítica internacional. A presidência de Donald Trump ela é paradigmática para os livros de história no futuro, porque ela está mostrando realmente uma mudança. Se essa mudança veio para ficar, a gente não sabe, mas que ela produz uma mudança substancial nos Estados Unidos, a gente não tem a menor dúvida. Ontem eu acompanhei várias entrevistas do secretário Marco Rubio, a quem você conhece. Sim. Né? Na imprensa norte-americana. E teve uma entrevista num programa muito famoso dos Estados Unidos, que é o Meet the Press, no qual o Rubio foi questionado pela apresentadora em relação àquilo que muitos descreveram como um bypassar da oposição. Trump deslegitimou os líderes oposicionistas que estão no exterior, notadamente a Maria Corina Machado. E o Rubio ponderou em cima disso, dizendo que era necessário algum grau de pragmatismo, que não se poderia imaginar que haveria uma eleição na Venezuela 1 hora ou 2 dias depois da queda de Nicolás Maduro. Até onde vai a disposição americana de conversar com o resto do regime chavista? Olha, eu ainda não conversei com Marco Rubio desde essa crise venezuelana, desde que ela começou. Eu tive conversando com ele pessoalmente a última vez, o último outubro, quando eu passei outubro inteiro em Washington negociando as tarifas, a queda de tarifas para determinados setores do Brasil. Mas o que eu posso te falar, conhecendo bem essa administração americana, é que a gente está diante de um líder muito transacional. O Donald Trump, ele enxerga tudo como negócios, como transações. E é isso que as pessoas não entendem. Ele não seguia pela mesma lógica política que outros presidentes americanos, republicanos ou democratas. O Trump, ele tem uma espécie de uma lógica empresarial e leva isso para a geopolítica. Por isso que muitos analistas ficam perdidos diante de tudo isso que está acontecendo. E relativamente à Venezuela, a gente precisa enxergar exatamente dentro desse sentido, ou seja, o Trump é um líder transacional e ele vai jogar o jogo da melhor forma possível. O jogo foi tirar a cabeça do regime e forçar o regime a sentar para conversar com ele, porque se não sentar para conversar com ele, ele faz um outro strike dentro da Venezuela. A Venezuela sabe que os americanos têm agentes de inteligência espalhados dentro do país, muito eficientes, que já inclusive deram a localização exata do Maduro e fizeram com que a operação militar fosse um sucesso. Ou Você seja, acha que os próprios que os outros integrantes estão vulneráveis também? Você acha que os Macalossi? próprios integrantes do regime ajudaram a entregar a cabeça do Maduro para o governo norte-americano?
Eu não sei te dizer se as cabeças do regime, agora certamente pessoas que estavam muito próximas a ele, sim, né? Uhum. Assessores diretos, pessoas muito próximas, sim. Mas eu não acredito que a gente esteja falando aí de Diosdado Cabello, do Padrino Lopes, dessas outras pessoas. Uhum. Mas a gente ainda vai enxergar. Agora, certamente essas pessoas estão com alvos nas costas. Elas sabem que, assim como líderes do Hamas e do Hezbollah foram eliminados por Israel, eles podem ser eliminados com um míssil enviado pelos americanos. O fato é esse. O fato é que se eles não sentarem para conversar com os americanos e iniciarem um processo de transição, aí não sei se é uma transição democrática ou se é uma transição para uma distensão do regime, não sei o que Donald Trump pensa. Porém, o que a gente tem na mesa hoje é de que, se esses líderes venezuelanos preferirem a ideologia e não entenderem o caráter transacional de Trump, Uhum. eles também terão o mesmo fim de Maduro ou um fim pior, assim como o próprio Trump disse. Sim. Nós estamos conversando com o Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor da Democracia. Ah, professor, deixa eu lhe perguntar aqui. Nós temos mensagens de ouvintes, depois eu vou aproveitar aqui nos meus questionamentos, mas essa operação intramuros nos Estados Unidos é dada como uma operação de caráter policial, tanto é que o Maduro é preso pelo DA. E nesse livro aqui, eu vou mostrar, vou pedir para a Tainá dar um enfoque. Nesse livro aqui, Hugo Chávez, O Espectro, do nosso colega, o Leonardo Coutinho, que eu tenho o prazer de ter como colega colunista na Gazeta do Povo, ele trata sobre as ligações do regime chavista, desde antes do Nicolás Maduro ascender ao poder, com o narcotráfico. E ele cita especificamente o cartel de Los Soles. Aliás, o livro lembra um acontecimento em 2015, quando os sobrinhos do Nicolás Maduro são presos numa operação do governo norte-americano e são acusados de tentar transportar para os Estados Unidos 800 quilos de cocaína. Eles são sobrinhos do Nicolás Maduro da parte da esposa do Nicolás Maduro. E há ali uma outra denúncia daí envolvendo o próprio Cabelo que você mencionou aqui. O senhor não acredita que essa acusação ela é material contra o próprio Nicolás Maduro? Ela se sustenta, independente das outras razões de fundo? A Venezuela é um narco-estado? Macalossi, primeiro, queria fazer coro às tuas palavras em relação ao Leonardo Coutinho. É alguém que eu tenho uma enorme admiração. Eu levei ele no lançamento desse livro, quando eu era diretor do Senado do Brasil, eu levei ele para uma palestra para falar sobre todo esse assunto em relação ao Maduro e à Venezuela. Era um desses tempos onde a Venezuela estava no centro das atenções. E eu recomendo todos que queiram entender melhor a situação da Venezuela que leiam o livro, os escritos do Leonardo Coutinho, que vale muito a pena. E respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, a Venezuela é um narco-estado. A Venezuela tem ligações claras e funciona como um entreposto de drogas para essas drogas serem exportadas para o mundo. Os navios venezuelanos que saem dos seus portos e vão para a Europa e também para os Estados Unidos levavam grandes carregamentos de drogas. Drogas muitas vezes não produzidas na Venezuela, mas que vinham da Colômbia, que vinham da Bolívia, que vinham de outros lugares. Então, o cartel de Los Soles, que é liderado pelo Maduro, ele ganhava dinheiro fazendo essas transações. Ele era um grande atravessador de drogas, que recebia essas drogas e usava as prerrogativas de dirigir um Estado para que essas drogas fossem levadas para outro lugar, ao mesmo tempo que ele deixava com que países estrangeiros, que ele também servia, tivessem suas bases dentro da própria Venezuela, bases de treinamento terrorista,
Eu falo de Hamas, de Hezbollah, de vários outros grupos, inteligência chinesa, inteligência russa, ou seja, a Venezuela era um narco-estado, um estado sem lei. Então, na verdade, quando se fala de invasão do seu território, avançando nesse assunto que eu acho importante, Macalossi, a gente falar, que é a violação das suas fronteiras, da sua soberania. Eu lembro que, na verdade, quando você tem um regime delinquente como o do Maduro, que dava guarida a grupos terroristas, um narco-estado, na verdade, ele perde as suas prerrogativas de soberania. E você tem aí, na verdade, a lei que é mais importante. Opa, nós tivemos Ou uma... seja, Por favor. os cidadãos eram torturados, os cidadãos eram submetidos a todo tipo de atrocidade, e o direito desses cidadãos, ele se sobrepõe, na verdade, ao direito soberano do Estado venezuelano. Eu vou citar um trecho do livro, na página 66. O livro se chama Hugo Chávez, o Espectro. A editora é a Vestígio. O autor é o Leonardo Coutinho, que é jornalista. E vejam só o que diz aqui, abre aspas. As preocupações dos chavistas tiveram início em abril de 2012, quando o ex-presidente da área penal da Corte Suprema da Venezuela, Eladio Ramon Aponte, se converteu no primeiro desertor do chavismo, quando fugiu para a Costa Rica. O magistrado entregou aos agentes americanos provas documentais da atuação dos militares do seu país na rede de logística e distribuição de cocaína produzida pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que viria a ser conhecida como Cartel dos Sóis. Entre os documentos entregues à DEA está um processo em que a Ponte atuou diretamente para inocentar, a pedido do Palácio Miraflores, um operador do cartel, fecha aspas. E depois cita aqui como as Farc, apoiadas pelo regime chavista, deslocaram uma parte considerável da sua produção do território colombiano para o território da Venezuela. Não se faz isso sem o apoio do governo, né, professor? Sem dúvida alguma, Macalossi. O governo ele era sócio dos cartéis, lucrava com a produção e a venda, especialmente com a venda de drogas para outros países, e enriqueceu. E essa turma que enriqueceu em torno do poder, que lucrava com essas drogas, também dava contratos de exploração de petróleo para a China, para o Irã e para a Rússia. Então, na verdade, o que você tem ali? Você tem o financiamento das ações contra Israel, que Irã financiava suas proxies com esse dinheiro das drogas que eles ajudavam a traficar e também com o dinheiro do petróleo que eles estavam pilhando da Venezuela, apoiando o financiamento da guerra na Ucrânia, financiando a Rússia para que ela atacasse a Ucrânia e financiando a China para que a China também conseguisse intimidar Taiwan. Então, na verdade, todos esses pontos onde a gente tem guerras, que são guerras e ameaças que são nevrálgicas para o mundo hoje, estavam sendo financiadas pelo regime terrorista da Venezuela. Professor Márcio Coimbra, já que o senhor citou aí Rússia e China, falamos aqui sobre as ligações de Maduro com o narcotráfico, mas parece bastante evidente que isso é secundário no contexto geopolítico global, nessa equação, nessa dinâmica de conflito frio entre Estados Unidos e China e Estados Unidos e Rússia. E a Venezuela era um anteparo desses dois países na América do Sul. Qual é o recado que os Estados Unidos estão passando de fundo para esses dois países? Estão passando o recado de que as forças americanas elas têm um poder de dissuasão muito forte e também de ataque cirúrgico muito preciso. Então, na verdade, o Irã já provou isso, né? Ele já sentiu isso na pele meses atrás, quando os americanos atacaram o território iraniano. A Venezuela sentiu agora,
e Vladimir Putin também está entendendo esse recado, assim como Xi Jinping. Mas, ao mesmo tempo que eles entendem esse recado, a gente vê claramente o começo de uma divisão entre três partes no mundo, aonde os Estados Unidos está responsável aqui pelas Américas, aonde aí também por parte da Europa, a Rússia por outra parte da Europa e a Ásia Central e a China pelo Oriente. Começa um pouco a se desenhar isso. Não está muito claro, isso é um processo, por vezes leva décadas, mas a gente tem o embrião disso aí. Agora, os Estados Unidos, pela primeira vez, deixa de ameaçar e mostra realmente os seus dentes. E eu acho que os americanos passaram muito tempo envergonhados do seu próprio poderio e agora com Donald Trump eles estão usando o seu poderio. Ou seja, mostrando para o mundo que não tem vergonha de serem a nação que são, terem o poder que têm e estão agindo na defesa dos seus interesses. Uma última pergunta, professor, que daí diz respeito ao papel do Brasil. O Brasil não chegou a reconhecer a alegada vitória do Nicolás Maduro na última eleição da Venezuela, mas também não fez nada de efetivo, nada de enfático em relação ao ditador. Você acha que com isso o Brasil perdeu o protagonismo regional? Perdeu, Macalossi, perdeu há muito tempo o seu protagonismo regional, porque o Brasil, ao não adotar nenhuma posição, ele se mostra sem liderança, se mostra fraco e, pior do que isso, todos sabem que o Brasil tem lado, só que o Brasil não expressa esse lado. Então ele tem um lado de forma envergonhada, o que mancha muito a imagem de uma nação, porque ele não tem uma posição definida, ele não tem valores definidos, ele não expressa definitivamente o que ele quer. O Brasil tem essa sua posição envergonhada, equidistante, que na verdade demonstra ter uma posição, o que fatalmente leva o Brasil a cair em descrédito diante dos grandes players internacionais. Ele não senta à mesa da reconstrução da Venezuela, ele não senta criando canais de diálogo com o novo governo venezuelano e ficou completamente perdido diante da posição equidistante que tomou tanto dos Estados Unidos quanto de Nicolás Maduro, caindo num limbo. Professor Márcio, eu vou fazer perguntas aqui rápidas dos nossos ouvintes, eu queria as suas respostas antes de a gente encerrar. A primeira delas é do nosso ouvinte João Santos, ele pergunta se os Estados Unidos podem fazer mais operações como essa, como em Cuba. Você acredita em outras operações militares de igual envergadura? Acredito que possam ser feitas. Eu acho que Donald Trump chegou para mudar o jogo e tirar essa timidez que os americanos tinham de usar o seu próprio poderio. Eu acredito sim, e acredito que Donald Trump vai, inclusive, usar esse tipo de ação como forma também de fortalecer a sua posição eleitoral, porque a sua popularidade cresce demasiadamente com o sucesso desse tipo de operação. E mais uma pergunta que chega, que é do Fabiano, ele pergunta se é possível que outros governantes estejam envolvidos nesse esquema de narcotráfico. Sem dúvidas. Não digo assim simplesmente governantes da Venezuela, governadores, prefeitos, deputados venezuelanos, isso sem dúvida alguma. Né? Agora, outros presidentes de outros países claramente também têm ligações com o narcotráfico e certamente, se não forem punidos pelas urnas, eles podem colocar suas barbas de molho, porque os americanos eles não entraram nesse jogo para brincadeira. Professor Márcio Coimbra, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes, é sempre um prazer tê-lo no nosso programa. Eu que agradeço, Macalossi, obrigado pelo convite, é sempre uma honra conversar contigo e uma satisfação falar com todos os teus ouvintes. Muito bem, vamos continuar acompanhando aí o cenário na Venezuela. Professor Márcio Coimbra, presidente do Instituto Monitor da Democracia.